no Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Josival já está por aqui. Oi, Josival, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia o deputado Leonardo Gadelha que está aqui, bom dia a todos. Vamos começar então. Josival anunciou aqui, quem está com a gente hoje é o deputado federal Leonardo Gadelha, do Podemos, nosso entrevistado aqui no Jornal da Manhã. Deputado, obrigado por ter vindo bem cedo aqui na Jovem Pan João Pessoa. Já soube que veio no voo da madrugada de Brasília, mesmo assim acordou cedo para prestar contas do seu trabalho aqui. Obrigado, Daniel, obrigado pelo convite, a você, a Josval, a todos que fazem a Jovem Pan. Muito bom conversar com os pessoas, com os paragones, por intermédio de um microfone tão bem referenciado. O senhor está há 2 semanas de volta à Câmara dos Deputados durante a licença do deputado federal Rui Carneiro. O que é que o senhor tem levado de proposta a Brasília para esse período que vai estar lá representando a Paraíba? Eu tenho dito que o trabalho do parlamentar, mais recentemente, tem se dividido em 3 grandes vertentes. Uma delas, a mais tradicional, a de legislar, apresentar projetos de lei que possam fazer diferença no dia a dia do cidadão, que lá na ponta produzam melhorias na qualidade de vida do cidadão brasileiro. E aí a gente pode falar sobre algumas iniciativas nesse campo. Um outro esforço, um outro eixo diz respeito a granjear recursos para o Estado. Isso tem sido cada vez mais importante, tem tido um peso cada vez maior. A gente está vivendo uma espécie de um orçamentarismo na sociedade brasileira. Os parlamentares fazem jus a emendas de grande porte e isso contribui para o processo de desenvolvimento de cidades menores, de comunidades mais difusas, que de outra forma não estariam no radar dos formuladores de políticas públicas lá em Brasília. Então há uma espécie de compensação e é importante também que o parlamentar, em particular o paraibano, possa atuar nesse campo. E, por fim, fazer a discussão dos grandes temas. A gente tem visto temas candentes que têm despertado paixões e eu acho que aí é importante que a gente tente trazer o debate para algo um pouco mais reflexivo. Acho que no Brasil a gente está se atendo muito mais à origem das ideias do que ao seu valor intrínseco. Ao invés da gente se debruçar sobre cada uma das propostas, saber o que ela vai resultar de bom e de ruim para a sociedade brasileira ao fim e ao cabo do processo legislativo, a gente se atém muito mais à origem, se aquilo vem de um deputado, entre aspas, de esquerda, se a gente vem de um deputado, entre aspas, de direita, deixa de ter boas matérias sendo aprovadas e o pior, às vezes aprova matérias ruins justamente só por conta da sua origem e daquilo que pode ser visto como um certo viés ideológico, e eu gostaria de fazer esse debate com outro tipo de perspectiva, me atendo muito mais às características boas e ruins de cada proposta. Você tocou em pontos que Josival sempre fala aqui, essa mudança de funcionamento, né, no Congresso Nacional, questão orçamentária, com um peso muito grande lá em Brasília, e da polarização política, centralizando o debate ao invés de temas mais relevantes. Né, as coisas foram acontecendo sem uma discussão e sem uma regulamentação de como. Como é que é isso? Esse é um novo parlamento? É um novo parlamento, Oswaldo. Eu acho que a gente precisa fazer uma sintonia fina. Acho que é um trabalho de tentativa e erro mesmo. Eu vejo como benéfico, positivo o instrumento das emendas parlamentares. Como eu disse na minha intervenção anterior, ele corrige certas distorções. Quando um formulador de política pública num gabinete em Brasília está pensando na aplicação daquela política, ele está pensando em São Paulo, está pensando em... Desse ponto de vista das emendas é extremamente positivo, mas do ponto de vista da crise política que vive permanentemente instalada, como é que se resolve isso? Eu acho que se resolve com o refinamento do eleitor. Esse é o grande instrumento. A gente não pode se esquecer nunca, Josival, que há um momento em que você nos equiparamos ao maior bilionário brasileiro, em que eu e você nos equiparamos à maior estrela da internet, em que eu e você nos equiparamos ao maior artista, é no momento do voto. Se há um instrumento que nos torna todos iguais, é o do voto. Eu acho que o eleitor precisa ter consciência desse poderio e precisa começar a ser um pouco mais criterioso nas suas escolhas. Na medida em que nós escolhermos os melhores representantes, muito provavelmente nós teremos esse refinamento, nós faremos essa sintonia fina e poderemos fazer essa correção. Porque eu repito, eu acho, por exemplo, que esse empoderamento do Congresso Nacional no que tange as emendas, ele é benéfico até certo ponto. É necessário que a gente tenha instrumentos para difundir a chegada dos recursos públicos. Repito o que vinha dizendo anteriormente, dificilmente o formulador de política pública está pensando na minha Souza, está pensando na sua Cajazeiras. Ele, quando está formulando a política pública, ele tem em mente São Paulo, ele tem em mente Belo Horizonte, ele tem em mente o Rio de Janeiro. A emenda parlamentar, ela corrige um pouco essa distorção. Por outro lado, não é possível que a gente retire completamente dos ministérios a autonomia para fazer o gerenciamento dessa mesma política pública. Acho que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Me chamou a atenção o senhor tocar nesse ponto das emendas, porque geralmente, quando alguém pede licença, deixa lá o espaço para o suplente, mas
não deixa espaço para nomear assessor, não deixa espaço para destinar emenda. Como é que foi a parceria com o Rui Carneiro em relação a esse assunto? Olha, ele deixou verba ali que possam ser destinadas pelo seu mandato? Eu preciso tecer lousa a postura de Rui Carneiro, em primeiro lugar pelo gesto de camaradagem, de abnegação, de desprendimento, de abrir mão de 4 meses de mandato, muito mais em função da nossa postura partidária. A legislação hoje impõe que você tenha chapas na disputa proporcional que sejam sólidas, não basta mais você ter aquela estrela como você tinha antigamente, a chapa toda precisa ser sólida. A minha relação com ele, a minha relação com o Romero é a melhor possível, então esse gesto decorre também disso. Agora, do ponto de vista da funcionalidade do gabinete, eu mesmo fiz a opção de não promover qualquer mudança, eu não queria ver solução de continuidade, porque o que o regimento permite é que a licença seja de 120 dias, a priori estamos falando de apenas 4 meses. Não faria sentido eu trocar toda uma equipe que já estava azeitada, que já produzia bons resultados e colocar novos nomes. Então, nesse momento, eu mantive integralmente a equipe do deputado Rui, que, aliás, é uma equipe de excelência e tem prestado serviços muito relevantes para mim. No que diz respeito às emendas, aí a gente vai para um outro espectro. Há uma relação, você tem 2 tipos de recursos hoje. As emendas impositivas, essas só cabem aos deputados titulares, elas são alocadas no final de cada exercício para serem aplicadas no exercício subsequente. Então agora, no final do ano, outubro, novembro, os deputados titulares podem fazer a alocação desses recursos que serão empregados em 2025. E há um outro tipo de emenda, que são as emendas de comissão, é um instrumento um pouco mais novidadeiro, foi criado há 2, 3 anos. Esse sim permite que mesmo deputados suplentes, como é o meu caso, possam fazer gestões junto aos próceres ali das comissões para fazer essa alocação. E aí é um trabalho realmente muito de convencimento, de formiguinha batendo na porta para que a gente possa fazer essa alocação. Eu já iniciei isso, ando com a pasta, com os pleitos dos municípios que confiaram a mim o seu voto em 2022, para que a gente possa conseguir, de alguma forma, granjear recursos para essas cidades. A Câmara começa a discutir a história da regulamentação da reforma tributária, e aí nesse momento é a briga de interesses mesmo, então está se percebendo lá que cada setor da economia está lá brigando. Enfim, o que é que você acha relevante nessa história da regulamentação? Eu vou primeiro pensar um aspecto que entrou ontem, depois do trabalho dos grupos que foram constituídos pelo presidente Arthur Lira, que foi a entrada dos carros elétricos no chamado imposto seletivo, ou a mídia tem chamado de imposto do pecado. Eu acho que esse é um erro crasso, essa é uma das minhas bandeiras de luta. A gente tem que trabalhar pela descarbonização da sociedade, a gente tem que diminuir o número de carros movidos a combustão ou com motores a combustão rodando, trafegando nas nossas cidades, nas nossas estradas. Você sabe, Josival, que as principais cidades europeias, Londres, Paris, simplesmente vão proibir o tráfego de veículos a combustão a partir de 2030. Nós estamos falando de um espaço aqui de 4, 5, 6 anos em que carros a combustão simplesmente não vão poder trafegar nessas cidades, as principais cidades europeias. E a gente vai de encontro a esse movimento, que é um movimento benéfico para a sociedade. Você vai diminuir a emissão de gases poluentes. Então esse é um equívoco que saiu ontem na mídia, contra o qual eu votarei. Certamente haverá um destaque, se outro deputado não fizer um destaque meu, contra isso. Mas aí tem um interesse, só para finalizar esse assunto, das empresas que têm fabricação de carros aqui no Brasil. Não é uma questão do carro elétrico ainda. Daniel, eu compreendo isso, mas eu acho que uma coisa vai suprir a outra. Se você tiver uma diminuição da produção de veículos a combustão, com motores a combustão, certamente você vai aumentar a produção de veículos elétricos. Assim, no médio prazo, uma coisa acaba substituindo. Nesse momento, a indústria automobilística, que já é instalada no Brasil, está anunciando aí alguns bilhões de investimento, mas no híbrido. Como é que seria? Eu entendo que o parque fabril dela tá disposto dessa maneira, ela quer manter, porque é um custo mais baixo, você não tem que fazer a mudança. Mas a gente está acompanhando uma onda que é uma onda mundial, planetária. O planeta está preocupado com o processo de aquecimento global, que tem muita relação com a emissão de gases poluentes, que por sua vez tem relação com a utilização de motores. Mas há discussão sobre a história do carro elétrico, efetivamente. Também há, e caberia um programa inteiro, eu entendo. Muitas pessoas... Se o carro elétrico é efetivamente um carro... A solução, mas aí você pode colocar nesse bojo o hidrogênio verde, que também está vindo com muita força. Na verdade, é muito mais uma sinalização para a sociedade, para que a gente crie uma cultura da descarbonização, para que a gente comece paulatinamente a diminuir a utilização de veículos que utilizem matriz fóssil. Qualquer outro, não estou falando só de veículo não, mas eu acho que o veículo talvez seja a face mais visível desse processo. E quando eu falo da utilização, de criar benefícios para a utilização de veículos elétricos,
Estou muito mais sinalizando que a gente precisa abraçar essa cultura, mas concordo com você. Talvez nem seja daqui a 10 anos o veículo elétrico a grande resposta, seja o hidrogênio verde, mas certamente a gente vai ter que paulatinamente ir deixando a matriz fóssil, o combustível diesel, gasolina, um pouquinho para trás. Aproximadamente 15 dias, quando você voltou à Câmara, falou sobre defender a regulamentação de novas tecnologias. De que tantas áreas você está se especificando? É muito na questão também da regulamentação que demora para sair da Câmara dos Deputados, do Senado, das Big Techs? Porque é um ponto delicado que envolve também a questão ideológica. Né? Daniel, eu vinha no carro ouvindo sua entrevistada anterior, ela tangenciando esse tema. Isso é absolutamente fundamental, eu lhe digo, não só para nós brasileiros, mas para toda a humanidade. Nós estamos na iminência de viver uma inflexão histórica. O que tecnologias como a inteligência artificial e a biotecnologia estão prometendo é uma mudança completa no modus vivendi. Aquilo que a gente faz hoje aqui no estúdio, aquilo que a gente faz hoje lá no Congresso Nacional, aquilo que se faz hoje num escritório de advocacia, aquilo que se faz hoje num Tribunal de Justiça, aquilo que se faz na Assembleia Legislativa, poderá ser completamente automatizado. Nós vamos escolher quais são os limites e quais são os balizamentos éticos para a entrada dessas novas tecnologias. Mas a verdade é que elas estão avançando de uma maneira tão rápida e vão abranger tantas facetas da vida humana, que elas poderão, no limite, no paroxismo, substituir praticamente todas as atividades laborais. O que se percebe nos últimos anos é que as grandes empresas, as Big Techs, elas têm uma influência enorme e têm segurado o Congresso na aprovação da regulamentação. Você e Daniel tocam no ponto mais sensível de toda essa discussão. Se nada for feito, pouquíssimas empresas dominarão os processos produtivos no mundo inteiro. E quem, neste momento, tem peso, força para impor esses limites? O Estado, em todas as suas vertentes. No Executivo, no Legislativo, no Judiciário. É o Estado, como legítimo representante da sociedade, que vai ter que impor esses balizamentos. Tem que fazer muita discussão, porque eu concordo que há muitos aspectos positivos. Vou te dar um exemplo aqui bem claro. A inteligência artificial, em determinadas circunstâncias, consegue produzir um diagnóstico médico muito melhor do que o doutor da área, por uma simples razão, porque ela tem acesso a um banco de dados tão gigantesco que ela consegue encontrar um caso lá na Índia, um caso na China, um caso nos Estados Unidos, de um paciente que tem exatamente a mesma característica, a mesma idade, mesmo peso, as mesmas comorbidades, e ela consegue fechar o diagnóstico com mais facilidade do que o médico. O médico vai ser um grande revisor. Então você tem ganhos óbvios da chegada dessas novas tecnologias, mas também você tem riscos muito importantes. E um dos principais é esse que você levanta. O poder é ficar todo concentrado nas mãos das Big Techs. Só quem tem força para impor esses limites, para criar esses balizamentos, é o Estado em todas as suas vertentes. Deputado, sua avaliação do governo Lula 3. O senhor é base, é oposição, é independente? Qual a sua posição nesse período agora na Câmara dos Deputados? Daniel, o Podemos tem uma postura da qual eu gosto bastante. O Podemos é adepto da tese da governabilidade, então ele se coloca à disposição do governo, vota muitas matérias com o governo, mas não participa nominalmente do governo. Você não conhece um ministro que seja afiliado ao Podemos, você não conhece um cargo de primeiro escalão, de segundo escalão que seja filiado ao Podemos. Isso nos dá liberdade para, caso a caso, fazer uma análise mais criteriosa, e se a gente achar que aquela matéria não merece o nosso respaldo, a gente não dá o respaldo. O Podemos tem tido essa postura, que eu acho que é uma postura muito respeitosa com o governo, mas também respeitosa para com a sociedade. A gente começou essa nossa intervenção, nós três falando dessa polarização, de como ela tem sido perniciosa para a sociedade brasileira. Quando o Podemos ocupa esse espaço um pouco mais reflexivo, um pouco mais, eu posso dizer, um pouco mais cartesiano mesmo, eu acho que ele cumpre um papel muito importante. E eu, entrando no partido, entrando no exercício agora, membro do partido já há bastante tempo, sou um entusiasta desse posicionamento. Também vou adotar essa postura. O Daniel toca num assunto que aí demanda uma outra discussão, que é o seguinte: com o crescimento de posições mais radicais, que aí a gente tem, a imprensa tem chamado, o mundo político tem chamado de extrema-direita de um lado, essas forças de direita tradicional, direita liberal, centro-direita, centro, tal, elas têm encolhido, não está conseguindo, inclusive, colocar. Neste momento, no Brasil, como é que você acha o futuro dessas pessoas? E aí o Podemos entra nessa história. Esse é um ponto extremamente curioso, e eu concordo com a análise que você fez, acho que é preciso, como só vai acontecer no seu caso. Mas há uma pesquisa recente do Datafolha que me chama a atenção. Eu não vou lembrar dos números com precisão,
mas algo do gênero. Se você se declara de direita, 28%, 29%. Você se declara de esquerda, 26%, 27%. Então nós estamos dizendo que metade dos cidadãos brasileiros se colocam nesse espectro, direita ou esquerda. O que significa que a outra metade não se vê nem como uma coisa, nem como outra. E essa metade está encolhida, com medo de entrar nesse tiroteio entre aspas, obviamente, mas tem muito medo de se posicionar, porque os dois lados costumam agir com bastante agressividade. Quando você tenta se posicionar com uma postura um pouco mais independente, você acaba apanhando, recebe o epíteto de isentão, que é porque você não quer assumir nem o compromisso nem com uma ponta nem com a outra, quando na verdade a gente aprendeu já há bastante tempo com a filosofia oriental que normalmente a verdade está no centro, está no meio. Acho que você pode e deve, diante de cada ideia, de cada discussão, se debruçar, ver o que ela tem de bom e de ruim, saber se aquilo vai produzir efeitos positivos para a sociedade. Por que esse é um exercício tão doloroso? Não precisa ser, pode ser algo muito, muito corriqueiro. O Podemos tenta fazer isso e eu tenho muito orgulho de participar de uma legenda que tenta fazer isso. Agora, eu entendo e compreendo e concordo com você. Quem bota a cabeça para fora da rua, em meio a esse tiroteio, acaba tomando pancada. Mas acho que é um papel que a gente precisa cumprir. Até para que a gente demonstre para outros brasileiros, essa metade que não se coloca, nem como de esquerda, nem como de direita, que é possível fazer uma discussão à luz do dia. Falando em Podemos, vamos trazer para a política local aqui, que é sempre um assunto interessante também. Podemos ter pré-candidaturas em cidades importantes. Aqui, João Pessoa, o deputado federal Rui Carneiro. Temos em Campina Grande ainda a discussão sobre Romero Rodrigues. Como é que está o planejamento do partido? Em quantas cidades vocês pretendem estar posicionados nas eleições desse ano? E como é que você vê esse debate que se arrasta há muito tempo sobre Romero em Campina? Deixa eu começar falando daquilo que está realmente já colocado, consolidado, que é a candidatura do deputado Rui Carneiro. Acho que é uma opção muito boa para os pessoenses. Os pessoenses conhecem a biografia de Rui. Rui já foi vereador, Rui já foi deputado estadual, Rui já foi secretário municipal, Rui já foi secretário estadual, Rui já está no seu 3º mandato de deputado federal. Em todos esses espaços de poder, sempre canalizou o melhor das suas energias para João Pessoa. Conhece como poucos essa cidade, conhece os seus problemas, tem soluções muito execuíveis, que ele coloca diariamente nas suas redes sociais, nas intervenções das quais participa. Acho que é um homem que está pronto para a missão. Ele é talhado para a missão de ser prefeito de João Pessoa. Então nós do Podemos abraçamos essa causa com muito entusiasmo. A nossa presidente nacional, a deputada Renata Abreu, já por várias vezes reiterou que a candidatura de Rui é uma prioridade nacional da legenda. É uma das poucas capitais em que nós disputamos com reais chances de vitória. E eu acho que se Rui for o candidato que chegar ao segundo turno contra Cícero Lucena, o que eu piamente acredito, não só pelas manifestações de rua, mas pelo resultado das pesquisas eleitorais, ele é o único que tem a capacidade de agregar os eleitores das outras duas principais chapas. Dificilmente um eleitor do PL consignará seu voto no segundo turno para o PT, dificilmente um eleitor do PT consignará o seu voto no segundo turno para o PL. E Rui, justamente por ter essa postura aberta, de diálogo, de observação, eu acho que ele está pronto para promover essa convergência. Chegando ao segundo turno, como todos nós acreditamos que chegará, passa a ser um candidato extremamente competitivo, com grandes chances de vitória. Isso que você diz de vantagem de Rui, que pode agregar no segundo turno, não pode ser uma grande desvantagem já agora no primeiro turno, por conta da possibilidade de polarização de esquerda e direita? Isso existe, mas o que a gente tem mostrado, e eu acho que isso tem acontecido no Brasil inteiro, eu vejo o debate se replicando em outros locais, é que a eleição é municipal, Josival. As pessoas querem saber dos problemas de João Pessoa. Você acha que não vai ser nacionalizado? Eu até entendo que muitas pessoas tentem nacionalizar, até porque isso é uma espécie de reserva de mercado para as eleições de 2026. Quando você reproduz esse discurso, você está resguardando aquele seu eleitor para o seu voto de deputado, estadual, federal, para a eleição de 2026. É uma tentativa de reserva de mercado, eu compreendo. Mas eu acho que no frigir dos ovos as pessoas querem saber do problema do seu bairro, se tem residência, se tem habitação, se tem moradia, mas também se tem saúde de qualidade, se a escola está entregando merenda para o seu filho, se não está faltando professor na escola. Eu acho que no frigir dos ovos as pessoas vão voltar o seu olhar para os problemas João Pessoa, qual será o grande debate de João Pessoa para o Podemos? É por isso que nós temos um candidato como o Rui Carneiro. Qual será o grande debate de João Pessoa? Que conhece a cidade como ninguém. Rui está pronto para responder sobre todos os problemas.
se você falar dos problemas da Orla, o Rui está pronto para responder. Mas se você falar dos problemas do Grotão, o Rui também estará pronto para responder. Se você falar dos problemas de Tambiá, o Rui estará pronto para responder. Rui conhece essa cidade como poucos. Ele vive em João Pessoa 24 horas por dia. Eu repito, é claro que eu sou suspeito para falar, por ser seu amigo e até por ser seu suplente. Mas Rui é um homem que conhece João Pessoa como pouquíssimas pessoas nessa cidade conhecem. Ele sabe dos problemas, das dores de cada um dos bairros da capital. Deixa eu ouvir o senhor sobre Rui Carneiro ainda, 2 pontos que adversários têm pontuado sobre o Rui Carneiro. A recente condenação que houve em primeira instância, ele ainda recorre, né, sobre essa condenação, até a prisão que ele sofreu relacionada ao tempo de secretário de esporte aqui do estado. E um outro ponto, as emendas que ele tem destinado para o HELP, que é da sua família, que a família Gadelha é um dos principais doadores da última campanha de Rui Carneiro. Cícero Lucena tem pontuado muito essa questão, Messinho Lucena também, como uma espécie de moeda de troca. Recebeu doação da família Gadelha e depois destinou emenda ao Hospital HELP. Como é que você vê essas duas colocações que os opositores de Rui têm pontuado nessa Vamos começar pelo final, que poderia ser um tema mais sensível, cabeludo, e absolutamente não é. Quando essa relação é feita à luz do dia, eu acho que fica muito patente, óbvio, para qualquer analista, que não há nada de espúrio. Quando o empresário Dalto Gadelha faz doações na conta do candidato a vice, que se coloque bem claramente, que era meu primo, candidato a vereador nesse ano, José Gadelha Neto. Ele contribuía tanto com um projeto no qual ele acreditava, para João Pessoa, quanto com a candidatura de um sobrinho, que é absolutamente natural. Então, os recursos foram canalizados por Dalto para a candidatura de Zé Gadelha, que era o vice, e que são usados efetivamente por força de lei conjuntamente. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que isso é feito à luz do dia, para o escrutínio de qualquer cidadão brasileiro. Porque se tem uma conta que é escrutinada por qualquer cidadão brasileiro, é a da doação eleitoral. Você entra no site do TSE, você vê quase que em tempo real. No dia seguinte à doação, aquilo já está ali para que todo mundo possa saber, para que todo mundo possa fazer o seu juízo de valor. Dalto fez da maneira correta, à luz do dia, seguindo os ditames da legislação eleitoral, justamente por não haver nada de errado. No que diz respeito ao Hospital HELP, esse é um convite que eu faço a todos os ouvintes, é um convite que eu faço a todos os paraibanos. Conheçam, e aí me permitam ser um pouco cabotino, porque é uma obra de um tio meu, conheçam o melhor hospital da Paraíba. Eu não tenho nenhum receio em lhe dizer que o Hospital HELP é o melhor equipamento médico da Paraíba, superior ao Hospital de Trauma de João Pessoa, superior ao Hospital de Trauma de Campina Grande, superior ao Metropolitano, no que diz respeito, por exemplo, aos equipamentos. Eu vou pensar só um desses equipamentos que foi adquirido, inclusive, com uma dessas emendas. O Trubin, o equipamento para tratamento de câncer. No Nordeste, até hoje, só existiam 2. Um no Real Hospital Português de Recife e um em outro hospital particular de Fortaleza. No Nordeste inteiro, uma cidade como Salvador não tem o Trubin. Campina Grande ofertará. E é bom que se diga por que se recebe emenda para esse caso, porque ele estará à disposição do SUS. Em que pese o hospital também atender conveniados, então ele vai atender pessoas do sistema complementar, ele tem a maior parte da sua área voltada para o público SUS. Então o Trubin, por exemplo, que é o equipamento mais moderno de câncer do Brasil, estará à disposição de todos os paraibanos. Aí tem aquela questão de regulação, você precisa fazer a regulação de uma cidade para outra, mas, por exemplo, de Campina Grande até a divisa com o Ceará, todo paraibano já tem direito naturalmente, porque a cidade de referência é Campina Grande. E aqui todos nós de João Pessoa poderemos também fazer essa regulação. Então, isso eu falo com muita clareza, com muita tranquilidade, à luz do dia, são medidas tanto legais quanto morais, boas para a sociedade. No que diz respeito à condenação que Rui sofreu, eu acho que até o mais empedernido adversário concorda que houve uma carga um pouquinho excessiva nas tintas. Ali a gente fala de algo que não ficou comprovado, que não ficou claro, mas mesmo que ficasse, isso é a decisão do magistrado que precisa ser respeitado, você respeita, você não questiona a decisão, você vai recorrer nas instâncias e é isso que o Corpo de Advogados de Rui tem feito. Eu não tenho a menor dúvida, eu conheço o dia a dia de Rui. Rui é um cidadão de classe média alta, um parlamentar recebe um bom salário, ele consegue prover uma vida digna para os seus filhos, mas está muito distante de ser alguém rico. Eu conheço no dia a dia e posso dizer isso com muita franqueza, com muita clareza. É um sujeito que vive com as suas posses. Um bom salário de deputado, como eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de ver. Mas está longe, muito distante de ser um homem rico. E eu acho que isso diz muito sobre a postura dele. Depois de ter sido 3 vezes deputado federal, depois de ter sido 2 vezes deputado estadual, vereador, secretário,
manter uma vida de acordo com as suas posses, com aquilo que o seu salário lhe permite, diz muito sobre a sua... Uma pergunta sobre a família Gadelha, né? A gente está pensando que a família Gadelha, ao longo da história da Paraíba, sempre teve uma boa participação. E nos últimos anos, no entanto, não conseguiu ter a participação dos anos 60, 70 e tal. Qual o projeto político da família Gadelha aqui para Paraíba? José, você sabe que eu brinco muito, né? Que eu gosto de me ver como um sujeito persistente e ao longo dos últimos dias eu tenho começado a me ver como um sujeito teimoso. Eu tenho uma característica única, eu já procurei no Google, os ouvintes podem fazer essa pesquisa. Eu sou o único caso de alguém que é 3 vezes primeiro suplente de deputado federal. Em 2014 eu disputei primeiro suplente de deputado federal com uma votação de 74 mil votos, que nem antes de 2014, nem depois de 2014 deixou ninguém de fora da Câmara Federal. Essa votação que eu obtive, em 2010, a votação que eu obtive em 2010 nunca deixou um candidato fora da Câmara dos Deputados. Eu fiquei naquele ano por força das circunstâncias. Voltei a disputar em 2018, perdi por 400 votos. Deixei de ser deputado federal por uma diferença, uma margem ínfima, inclusive em relação a Rui. Quem ganhou a vaga foi Rui Carneiro. E agora, em 2018, nós montamos o PSC, que foi uma chapa que surpreendeu a Paraíba. Conseguiu um partido visto como pequeno eleger 2 deputados federais e quase nós chegamos ao 3º. E mais uma vez eu fui primeiro suplente. O projeto tem sido esse da família, eu tenho tido apoio moral de todos os meus familiares, graças a Deus, tenho sempre esse suporte político eleitoral. Mas realmente não tem sido uma questão de sorte, eu tenho batido na trave. Quero continuar me enxergando como um sujeito persistente que corre atrás dos seus sonhos. Os meus sonhos vão muito no sentido de representar bem a Paraíba. Quem sabe a partir de 2026. E aí tem 2 chances, né, de conquistar essa cadeira, que é com Rui, se eleito em João Pessoa, ou com Romero em Campina Grande. Um grande analista político que eu admiro muito postou lá na coluna dele, no portal T5, dizendo que Romero está caminhando para não ser candidato. O nome desse colunista é Josival Pereira. Josival, por favor, vamos abordar esse tema. Tem uma declaração dele outro dia, de Leonardo, recomendando, entendendo que dentro da conjuntura Romero não deveria ser candidato. Você já sabia da informação? Já tem essa informação para gente? Já tem essa informação para gente? Eu acho que nós estamos tão próximos do final desse processo decisório de Romero que toda a elucubração agora eu acho que acaba perdendo o sentido. O que eu tenho dito, já disse várias vezes e vou reiterar. Em primeiro lugar, fazer uma breve retrospectiva. Eu falei agora do sucesso do PSC na Paraíba, que elegeu 2 deputados federais. Infelizmente, em nível nacional, isso não se replicou. Nós tivemos 1,97% dos votos para deputado federal. A cláusula de barreira nos exigia 2%. Nós deixamos de atingir a cláusula de barreira por 0,3% dos votos para deputado federal nacionalmente. Isso nos obrigou a fazer uma fusão que nos deixou muito felizes com o Podemos, porque foi uma fusão de verdade. Podemos até abraçou o nosso número, Podemos agora é 20, que era o número do PSC. Esse funcionamento, essa integração tem funcionado às mil maravilhas. Mas quando houve essa fusão, a lei facultava tanto a Rui quanto a Romero deixar a legenda. Eles poderiam deixar o PSC/Podemos sem qualquer tipo de sanção, sem qualquer tipo de punição. E ambos ficaram. E por que ambos ficaram? Porque confiaram tanto na palavra da direção nacional, quanto na palavra da direção estadual, aqui exercida pelo ex-senador Marcondes Gadelha, de que eles teriam autonomia plena sobre os seus diretórios. Então, Rui toma a decisão que julga pertinente em João Pessoa, Romero toma a decisão que julga pertinente em Campina Grande, sem precisar de anuência prévia, sem precisar da aquiescência nem da estadual, nem da federal. Foi esse o acordo que foi construído. E isso será respeitado integralmente, qualquer que seja a decisão de Romero. O que eu disse algumas vezes é que sou amigo de ambos. Tenho um estreito laço de amizade com o Romero, tenho um estreito laço de amizade com o Bruno, e nessa condição eu defendo a unidade. E eu sou suspeito nesse processo, porque, como disse Daniel, se Romero viesse a ser candidato e porventura eleito, eu assumiria 2 anos o mandato de deputado federal. Mas eu não posso colocar um projeto pessoal acima das questões que envolvem Campina Grande, que envolvem o partido. Tem conversado com ele? O que é que ele tem dito? Eu tenho conversado com ele e ele tem colocado mais uma vez que segue nesse processo decisório. O que me deixa muito tranquilo é que Romero é um apaixonado por Campina Grande. Eu falava agora há pouco de Rui, eu posso dizer que as mesmas condições se aplicam a Romero. Vive em Campina Grande integralmente, conhece cada recanto daquela cidade. Tenho certeza que a sua decisão está atrelada ao bem-estar de Campina Grande. Ele vai decidir percebendo onde ele pode ser mais útil à cidade. Qualquer que seja a decisão que ele tomar, eu não tenho dúvida que o que ele está tendo como norte, como bússola, é o bem-estar do campinense.
Finalizando aqui a entrevista com o deputado federal Leonardo Gadelha no Jornal da Manhã. Muito obrigado pela sua participação, deputado. Seja sempre bem-vindo aqui para tratar os assuntos da política. Voltarei outras vezes, fico muito honrado, muito feliz, uma bancada tão qualificada quanto a de vocês e um microfone tão bem referenciado quanto esse da Jovem Pan. Josival, antes de se despedir, amanhã tem Tambaú Debate o início de uma rodada de entrevistas, né? Começando a rodada de entrevista com pré-candidatos a prefeito de João Pessoa, é a segunda que a Rede Tambaú de Comunicação faz, nós já fizemos aqui, fizemos lá na TV, mas vamos fazer na TV novamente, agora no programa Tambaú Debate, é uma entrevista maior, entrevista um pouco mais longa. Começamos então a rodada com o candidato mais novo, né? O candidato mais novo, assim, lançado, confirmado mais recentemente, que foi Luciano Cartaz, confirmado na terça-feira. Havia uma expectativa se a gente começava já nesse sábado, mas no sorteio que foi feito então este sábado, seria para o candidato do PT, qualquer que fosse. Então, começamos com Luciano Cartacho, na outra semana teremos Cícero Lucena, então a sequência vai até o dia 3 de agosto, vamos fechar com Rui Carneiro, dia 3 de agosto, pelo sorteio. Então, nós temos essa rodada e é a Rede Tambaú de Comunicação oferecendo essa oportunidade aos eleitores de João Pessoa de conhecerem as propostas dos candidatos. Tambaú Debate, 8 da manhã na TV Tambaú. Obrigado, Josival. Obrigado, deputado.